Então, pessoal, nós vamos fazer aqui um teste para verificar todos os números gerados pelo gerador do meio quadrado, segundo todas as sementes possíveis, de 2 dígitos. Então, quais são as sementes possíveis de 2 dígitos? Desde o 00 até o 99, certo? Então eu vou começar gerando aqui todas as sementes possíveis, 00, 01, 02. Veja que vai ficando só um dígito para os primeiros números, né? Então aqui a gente arrasta para ter todos os números possíveis. Todos os dígitos então estão aqui, todas as sementes possíveis. Então se eu pegasse o número 0, eu vou aqui calcular o quadrado do 0. Então, quadrado da célula A2. E aqui temos o quadrado. Vou expandir esta coluna para todos. Então, nessa coluna eu tenho o quadrado de todas as sementes. O que eu preciso fazer? Eu preciso extrair, então, os 2 dígitos centrais desses números. Lembrem-se que quando eu tenho um número aqui de um dígito só, é porque está se mostrando um dígito, mas eu posso considerar 4 dígitos. O que eu quero fazer é extrair, então, o meio desses 4 dígitos. O que eu preciso fazer? Bom, eu vou extrair primeiro essa unidade. Tá? Como eu extraio essa unidade? Nada mais é do que eu dividir esse número 9.801 por 10 e pegar a sua parte inteira. Então vamos fazer dessa forma. Eu vou pegar a parte inteira, ou seja, arredondar para baixo, este número dividido por 10. Ok? E vou falar que eu não quero nenhum dígito a mais. Fico só a parte inteira. Ok? Tá aí. Então eu dividi esse número por 10 e peguei então só o 980. Eu vou arrastar isso para todos os números. E aqui então eu tenho todos os números em 3 dígitos. O que eu preciso fazer agora? Voltando lá no final, no 99. É só extrair o primeiro dígito. Como nós vamos fazer isso? Eu identifico qual que é a centena. Eu vou então arredondar para baixo este número dividido por 100. Ok? Olha, eu tenho 9 aqui. Se eu multiplicar esse número por 100 novamente, eu vou saber qual que é, então, a centena que eu tenho que subtrair de cada um deles. Então, a gente pode fazer subtração simples, 980. E eu vou ter, então, o número do meio. E vou arrastar para todo o resto. Bom, então aqui eu selecionei o meio, os 2 dígitos centrais do quadrado da semente. Isso, então, pelo método, são números aleatórios. Todos os números aleatórios possíveis gerados por todas as sementes possíveis. Voltando lá em cima, eu gerei todas as sementes possíveis, calculei o quadrado e subtraí ou selecionei só os dígitos centrais. E esses dígitos centrais eu vou chamar aqui de número aleatório. Gerando todos os números aleatórios, o que nós vamos fazer para testar como é a geração desses números aleatórios? Uma coisa que a gente pode fazer é plotar a distribuição desses números. Ou quantas vezes cada um dos números aparece. Quantas vezes o número 0 aparece, quantas vezes o número 1 aparece, quantas vezes eles foram gerados. Então nós vamos fazer o quê? Nós podemos construir um histograma em que nós temos 100 classes, uma para cada uma das sementes, e verificar então quantas vezes cada uma aparece. Tá? Para isso nós vamos então
utilizar uma ferramenta que é o histograma. E como nós identificamos o histograma? Que então eu vou fazer um parênteses para quem ainda não usou um histograma no Excel. Para usar o histograma do Excel, ele está escondido numa ferramenta de análise de dados. E a gente precisa habilitá-lo, certo? É só a gente ir em arquivo, opções. Em opções nós vamos em suplementos. Lá embaixo em gerenciar, suplementos do Excel e clicar em ir. Nós temos algumas opções de suplementos para utilizar e vamos analisar vamos habilitar as ferramentas de análise. Ok. As ferramentas de análise, essa ferramenta de análise vai aparecer em dados, ok? Lá no final, análise de dados. Bom, vamos então clicar em análise de dados para gerar o histograma. Aqui nós temos um conjunto de ferramentas, dentre elas histograma. Vamos clicar OK e selecionar então o conjunto de dados de entrada, ou seja, os números aleatórios que eu vou analisar. Aqui, intervalo de blocos, eu vou colocar quais são os números ou os intervalos que são possíveis de aparecerem. Eu vou colocar todas as sementes. Ok? E vou pedir para plotar o gráfico, que ele apareça numa nova planilha. Vou chamar aqui de histograma. Clicando em OK, então nós temos o histograma gerado. Vou aumentar aqui para que seja possível ver. Bom, fazendo uma análise visual de todos os números gerados, nós temos aqui que alguns números são gerados muitas vezes e alguns não foram gerados nenhuma vez. Então nós temos aqui o número 2, por exemplo, ele foi gerado 5 vezes. E o número 7, nenhuma das vezes. Veja que não é exatamente uma distribuição uniforme. Por isso é um gerador de números aleatórios um pouco rudimentar para qualquer funcionalidade quando você deseja um gerador de números aleatórios segundo uma distribuição uniforme.